Olá, eu sou a Cláudia Rosa Lopes, eu sou empreendedora, assim como muitos de vocês aqui, e eu sei que alguns aí planejam e sonham também ser empreendedores, né? E além disso, eu sou investidora anjo, eu atuo no ecossistema empreendedor com mentorias, validações de startups e investimentos também, né? E aqui a gente vai falar um pouco sobre créditos e empréstimos, principalmente nessa época de coronavírus, nessa época de pandemia, né? Como é que tá isso? Então, assim, a gente fez uma live há mais ou menos um mês, falando um pouquinho como que estava essa situação, como que foi o plano do governo. O governo de lá para cá, ele adaptou um pouquinho esse plano, colocou algumas outras ações, mas o que a gente tem visto é que o microcrédito ainda não está tão disponível quanto o governo falou, né? Então aqui repetindo algumas ações, colocando algumas ações que a gente comentou e eu acho que é super válido para a gente alinhar, né? E a gente até fiz uma colinha aqui da outra live, que é a questão de capital de giro, né? Foi uma das ações do governo, bastante se falou aí, a questão de liberação de capital de giro para as empresas. Então, a partir daí, o governo ele determinou ações e os bancos e fintechs e as instituições financeiras aderiram, muitas aderiram às ações, algumas nem todos os bancos ou fintechs aderiram, então é importante vocês saberem também. Então, quando a gente está falando de capital de giro, que foi uma das grandes ações aí do governo, a gente viu fortemente ações para pequenas e médias empresas e para o microempreendedor, pouco ainda, né? Mas, de qualquer forma, as instituições, os bancos, eles têm trabalhado sim com capital de giro, com uma avaliação aí do seu CNPJ, do seu CPF, eles têm feito essa questão aí que vocês podem buscar. A gente falou também, eu acho que é importante reforçar a questão de financiamento por até 2 meses da folha de pagamento, limitado a R$ 2.090 por funcionário. Esse eu sei que todos os nossos bancos aqui, eles estão participando e você tem que procurar o teu banco e ver se já está disponível para você. Eu acredito que sim, isso desde o final de abril já estava disponível. E aí é tanto para os funcionários quanto para o empreendedor. Quando a gente fala em folha de pagamento, inclui também o empreendedor. Então, o empreendedor que tem conta em um banco e esse banco disponibiliza, ele pode solicitar para ele, tá? Então, são R$ 2.090, que aí são taxas de 3,75 ao ano. E com isenção aí dos meses para pagar, começa a pagar entre novembro e dezembro e 30 meses para pagar. É um financiamento mesmo desse benefício. O microcrédito do Banco do Povo, que a gente já conhecia, né, que não foi implementado agora, mas que também o governo considerou ainda mais para que o Banco do Povo trabalhasse isso. Como o Banco do Povo ele tem uma limitação ali para receber demandas e formulários, a gente teve realmente uma complicação, mas eu acho que muitos empreendedores conseguiram. O banco até enviou e-mail com um formulário físico para muitos, né, que buscaram. Auxílio emergencial da Caixa, que todo mundo já conhece também, muitos tiveram, conseguiram. O banco vai estender aí por mais 2 meses, pelo menos, com um valor um pouco reduzido, mas é um benefício que vai dar continuidade, né? Saques do PIS e do FGTS, também que já está disponível aí desde abril, é importante para quem ainda não teve essa informação e que tem esse benefício que pode buscar. Financiamento de tributos, aqui a gente fala taxas e tributos em relação tanto a MEI, a quem tem o Simples também. O governo também desde abril lançou algumas questões aí que vale a pena a gente dar uma olhada. Isenção na conta de luz para quem já pagava aquela taxa mínima e teve também um plano para aposentados, né, e pensionistas. Então, assim, além disso, o que o governo colocou principalmente para os micros de lá para cá, né, de quando a gente fez a live? A questão de um programa
que teve a lei publicada no dia 19 de maio, o programa se chama PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio aos Micros e Pequenas Empresas, tá? Ele libera crédito até 30% do seu faturamento bruto de 2019. Então, ele considera o seu faturamento bruto do ano passado e te libera uma linha de crédito de até 30%. Maior parte dos bancos já aderiram, vale a pena você buscar essas informações para ver se a gente consegue também depois passar esses links para vocês, mas já está disponível, muitos bancos já aderiram, né? Então, assim, todas essas ações do governo, que a gente está falando de folha de pagamento, desses outros empréstimos, essas taxas reduzidas, do PRONAMP agora e de outras ações, o que acontece? O governo, ele está fazendo isso também para que a gente não tenha muito impacto no desemprego, né? Então, muitas dessas ações estão atreladas a você não demitir parte dos seus funcionários ou não demitir funcionários. Então, é importante que vocês leiam os critérios, né? Eu acho que isso é importante, são ações e o governo sempre menciona essa questão que é para a gente reduzir o impacto no desemprego. Outra coisa importante que eu queria colocar para vocês aí, quando a gente está falando desses benefícios ou dessas questões de créditos que o governo colocou, tem algumas dicas que eu gostaria de passar para vocês e algumas sugestões também. O que acontece? Eu acho que primeiro, antes da gente definir o que vai ser melhor para minha empresa, é fazer uma reflexão do teu negócio, né? Qual foi o impacto que seu negócio sofreu ou está sofrendo agora com a crise? Terminando essa crise, terminando a pandemia, a gente sabe que a gente vai ter aí um período, né, para voltar para a estabilização, e é bom que você faça uma reflexão, estude bastante seu negócio, estude bastante seu mercado, converse com seus clientes para você ter um panorama de como que isso vai ser, né? Por que isso? Porque o segundo ponto que a gente sempre coloca é a questão de planejamento. Então, quer dizer, eu até considerava planejamento o primeiro item, só que agora eu já estou considerando o segundo, por quê? Porque a gente tem que fazer essa reflexão, esse estudo do mercado, do meu mercado, né? Então, vou dar um exemplo. Hoje, e-commerce tem alta, né? Então, a gente está vendo aí o crescimento dos e-commerces, de empresas de logísticas e tudo mais. Então, quer dizer, essas empresas, possivelmente, a análise que eles vão fazer é uma análise de crescimento para os próximos meses, para os próximos anos também, que provavelmente vai ser uma tendência. Agora, se a gente olhar um contraponto, que são, por exemplo, salões de beleza, eu acho que 90% ainda fechados, né? Uma ou outra cidade que já abriu. Por exemplo, turismo. A empresa do turismo foi uma das primeiras a serem impactadas e a gente tem lido muito e ouvido muito falar que empresas de turismo vão voltar, né, a ter uma melhora em 2023. Então, quer dizer, são planejamentos diferentes de acordo com o teu negócio, tá? Então, assim, vamos olhar o mercado, vamos estudar, vamos realmente planejar a empresa, planejar o que você precisa, buscar essas informações. E aí, um terceiro item a gente precisa de empréstimo, você precisa, a tua empresa está precisando, já chegou a essa conclusão? Então, assim, busque uma instituição segura, um local seguro. Por que a gente está falando isso? Porque mesmo nesse momento de pandemia, de crises, a gente tem visto muitas fake news e muitas fraudes também, né? São WhatsApps que a gente recebe, são e-mails que a gente recebe aí. Então, isso é problema. Desconfie, gente. Desconfie de quando alguém já libera um crédito para você e quer seus dados e quer senhas. Então, isso é importante. Você buscar uma instituição, busque um banco que você já tenha relacionamento, que você já tenha aí que eles também já conheçam um pouco vocês, mas se for uma instituição nova, vamos lá, vamos estudar um pouquinho sobre elas e entender, né? Porque a gente realmente tem que desconfiar de negócios milagrosos, né? Então, vamos partir desse pressuposto que no meio do caminho a gente pode cruzar com alguma pessoa aí de má fé, alguma fraude. E aí o próximo, até o quinto item que eu queria falar para vocês leiam o contrato. Não importa se seu financiamento é curto, não importa se seu crédito é muito pequeno, durante alguns meses, durante alguns anos, enfim.
De qualquer forma, eu sugiro que vocês leiam o contrato, leiam as condições, porque tem uma questão super importante também, que é a questão de como que isso vai ser diluído ao longo do tempo, né? Questões de parcelas, há questões aí de até uma questão de parcela de seguro, né? Que muitos bancos já colocam, como que isso funciona. E também vamos supor que você precise renegociar essa dívida. Cada banco pode colocar critérios diferentes para isso, entendeu? Então, são as minhas dicas para que vocês busquem isso, façam lá um planejamento e realmente essas ações elas estão disponíveis aí para vocês, né? Então é isso. Eu gostaria muito que vocês buscassem informações com algumas instituições ou com referências no mercado. Que a gente está falando aqui de bancos, a gente está falando de linhas de créditos, mas de uma forma geral, nesse momento é importante que você se informe cada vez mais, que você busque informação e você busque referências. E a Rede Mulher é uma dessas referências para o empreendedorismo. Aqui nós temos muitas informações, não só sobre essa questão de linhas de crédito, mas treinamentos, conteúdos, informações diárias ali para vocês. Então vocês continuem contando com a gente e boa sorte a todos. Muito obrigada!